Pronto, agora chegou uma hora muito importante dentro do J Mais ABC. Nós vamos falar de política, política regional, que interessa para nós. A repórter Gabi Tricânico está na Câmara de São Caetano do Sul, a Câmara Municipal, claro, e traz mais informações para a gente. Boa noite, Gabi. Quais são as novidades por aí? Boa noite, Darcio. Boa noite aos telespectadores da TV Mais. Hoje a terça-feira já começou calorosa, pois é. Na sessão da Câmara Municipal da cidade de Mauá, manifestantes lotaram a Câmara pedindo a revogação da taxa do lixo, mas eles se contradizeram. Vejam só. A maneira que foi criada a lei ela foi criada errada. E se ela foi criada errada... O que está errado nesse projeto? Primeiro, nós entendemos que a lei não foi discutida com a sociedade. Ela foi feita em afogadilho, em dezembro, véspera do Natal. Na hora que a lei saiu da Câmara Municipal, o principal erro da lei, para a gente não ficar atenuado, o erro da lei é vincular a taxa de lixo com o consumo de água. Vou te dar um exemplo, um lava rápido ele gasta muita água, mas produz pouco lixo. Uma igreja tem igrejas evangélicas em Mauá que receberam de taxa de lixo R$450. Ou seja, ela produz lixo uma vez por semana. Pô, ela gasta muita água, mas não produz lixo. Então uma coisa não vincula, não que a taxa seja ilegal. Pois é, eles só estão reclamando que a municipalidade não realizou audiências públicas. Mas olha, o líder de governo, Fernando Rubinelli, do PDT, conversou conosco e disse que o governo já tem um acordo para fazer alterações que devem chegar à Câmara na próxima terça-feira. Na verdade, eu usei a tribuna para explicar o que houve. Nós recebemos uma comissão do Grupo Quem Ama Não Abandona, há 15 dias atrás, da Sala Jorge Pasquali, que eles solicitaram os vereadores a revogação da taxa. Nós, paralelo a isso, marcamos uma reunião com a prefeita Laide Damo, explicamos nossas preocupações. O secretário de governo, Antônio Carlos de Lima, de forma muito sensata, explicou exatamente o que dava para ser feito na lei, deu uma boa enxugada na lei, corrigiu as distorções, e agora, segunda-feira, o secretário vai dialogar com a comissão, segunda-feira, 9 horas da manhã, ele dialoga com a comissão, mostra o novo projeto, o anteprojeto, e provavelmente na próxima terça estará sendo encaminhado aqui para casa o novo projeto de lei, corrigindo as distorções. E a prefeita Laide Damo, que é a prefeita interina em exercício na cidade de Mauá, vai convocar um estudo pela FIP ou pela Fundação Getúlio Vargas para ver a cobrança do esgoto que é cobrada pela empresa concessionária BRK. E quem conversou conosco foi o secretário de governo Antônio Carlos de Lima. Então, a tarifação é um dos pontos que nós vamos questionar, que nós vamos querer entender como é que é feita essa tarifação. Mas o que nós queremos saber é quanto efetivamente do esgoto sanitário de Mauá está sendo tratado. Os números que eles apresentaram estão próximos de 70%. A gente quer saber se de fato chegaram nesse 70% mesmo. Agora, 70% seria o número que eu contrato a essa altura de campeonato. A empresa BRK, que já é a quarta, detentora aí dessa concessão, que começou lá atrás, na gestão do prefeito Oswaldo Dias, na época do PT. A concessão foi tida pelo Grupo Gautama, na sequência para Foz do Brasil, depois pela Odebrecht Ambiental e agora, por último, pela BRK Ambiental. Portanto, o governo anuncia que será feito um estudo para entender por que o esgoto está sendo cobrado mais alto do que a própria taxa de água. Mudando de assunto, agora vamos falar da cidade de Santo André, porque o Poder Executivo enviará à Câmara Municipal um projeto para reduzir o valor do repasse para o consórcio intermunicipal. E quem conversou conosco foi o Donizete Pereira, que é o articulador do governo com a Câmara Municipal. Até onde eu sei do prefeito, ele entende que tem que permanecer alinhado, que o consórcio é importante para algumas discussões, que tem problemas que são regionais, Gabi? A cidade aqui, o ABC não tem fronteiras. Tem problema que perpassa uma cidade para outra. Tem que ter discussões que tem que ser feitas no conjunto. E a Prefeitura de Santo André, até onde eu sei, pretende continuar fazendo parte do consórcio. O valor, você acredita que ele diminua? Então, ele já diminuiu no passado. Nós já tivemos aqui, já foi maior esse orçamento. E na semana passada nós fizemos denúncias, documentos apresentados onde resultou na cassação do vereador da cidade de São Paulo, Camilo Cristófaro, do PSD. Atrelado a ele estava uma denúncia também contra o prefeito José Auríquio Júnior, aqui de São Caetano do Sul. A Procuradoria apresentou uma denúncia ao TRE sobre fraudes envolvendo o prefeito, como vocês podem ver aí na sua tela, o documento, onde fala sobre organização criminosa
enfim, e outros crimes também. Quem está aqui para conversar conosco e dar esse parecer é o vereador Jander Lira, ele do PP, que faz oposição aqui na cidade de São Caetano do Sul, à Câmara Municipal. Vereador, boa noite, obrigada pela entrevista. Boa noite, Gabi. Vereador, qual que é o sentimento, qual que é o clima aqui na cidade de São Caetano e aqui entre os vereadores também, numa situação onde o prefeito se encontra nessa situação? Gabi, é de tristeza e preocupação. Tristeza porque São Caetano sempre apareceu na mídia nacional como a melhor cidade na educação, na saúde, campeã no esporte. E agora tem o seu prefeito envolvido numa denúncia muito grave, que houve na questão da utilização de recursos ilegais na eleição de 2016, é preocupante. E preocupante pela frase que resume tudo no parecer do Ministério Público, que as eleições de 2016 podem ser umas eleições ilegítimas. Daí a cidade pode correr o mesmo risco de outras cidades em que o prefeito é afastado, fica aquela situação, o prefeito entra, volta, e a gente não tem uma definição. Isso é muito ruim do ponto de vista político e muito ruim do ponto de vista administrativo. Quem termina pagando por essa situação é o munícipe. Portanto, eu espero que a Justiça Eleitoral, o tribunal, resolva logo, diga logo se o prefeito é culpado ou inocente, para que a gente resolva esse imbróglio. Qual que é o clima entre a base governista aqui na Câmara Municipal? Olha, eu estou sentindo que a base está um tanto quanto preocupada, né? Porque a denúncia é muito consistente, né? Então daí que o clima, inclusive você deve ter visto a sessão, foi até um pouco meio nebulosa. Mas vamos esperar que a justiça resolva. Isso é um caso que ainda tem que estar no âmbito da justiça. Ainda não veio para a questão mais política. Mas é aquilo que eu espero, que seja rápido. E não aconteça como aconteceu, por exemplo, no caso do estado de Tocantins, que a eleição já foi no final do mandato. Então, nós não podemos esperar para 2020, que se resolva logo. O município precisa saber, o prefeito fica, não fica, é culpado, não é culpado. Então, torço para que a justiça seja expedita neste caso. A gente vai continuar apurando, acompanhando essa situação. Nós tentamos conversar com alguns vereadores da base governista, ninguém quis se pronunciar. E a assessoria de imprensa do prefeito José Eurico Júnior também não respondeu ao nosso chamado. Eu sou a Gabi Tricânico e eu volto amanhã ao vivo no J Mais ABC. Ótima noite, viu, Darcy? Para você também, Gabi. Obrigado pelas informações.